Você sabia que em hospitais são os lugares que mais existem relatos macabros? São tantos relatos que depois que você escuta, você não consegue dormir depois. Hoje vou contar algum desses relatos e o último é bem assustador. Paciente misterioso. Vou contar o que aconteceu comigo. Trabalho há anos como técnico de enfermagem num hospital público. Já vi de tudo um pouco, mas tem uma coisa que martela na minha memória até hoje. Foi numa noite abafada de verão, plantão da madrugada, daqueles que a gente conta os segundos para acabar. Aconteceu no velho setor de psiquiatria do hospital, um prédio mais antigo, desses que tem história em cada azulejo, sabe? Toda noite, a gente revisa tudo antes de deixar o plantão. A rotina era clara, mas naquele dia, algo não estava certo. Tinha esse paciente, sempre quieto, que veio decorrente de alucinações dizendo que ouvia vozes que ninguém mais ouvia, uma história que a gente escuta muito em hospital. Mas, nessa noite, ele estava inquieto, falando sozinho, olhando pro nada. Antes de acabar o meu turno, fui ver se estava tudo bem com ele. O quarto estava só na luz de emergência, aquele vermelho que mais parece que tá no inferno do que em hospital. Ele repetia: eles estão ligando pra mim sem parar. Achei que fosse delírio, mas foi aí que a extensão do quarto tocou. No hospital, as extensões em quarto de paciente não tocam, só se tiver alguma emergência e olhe lá. Mas estava tocando. Atendi, e vou te contar, não era a voz de gente do outro lado. Era uma mistura de sussurros e gemidos, algo que dava a entender que estava sentindo dor. Falei: alô? Quem tá falando? Mas só o que voltava era eco de um choro baixinho, como uma criança perdida ou uma pessoa em prantos desesperada. Eu desliguei a extensão, nervoso e sem entender nada. Fui até o paciente, e ele só dizia que era o chamado, que era hora de eles virem buscar o que é deles. Minha pele arrepiou. Nesse momento, a luz do quarto falhou e apagou de vez. Quando voltou, o paciente não estava mais lá, como se tivesse sumido em pleno ar. Nenhum dos colegas viu ele saindo, nenhuma câmera de segurança registrou saída. Era como se a terra tivesse engolido ele. Depois de procurarmos, achamos ele dentro do banheiro. Ninguém que estava perto viu ele entrando no banheiro e quando abriu a porta ele estava de frente pro chuveiro ligado. No outro dia um técnico foi checar a tal extensão e a extensão? Disseram que estava quebrada há meses, sem chance de ter tocado. Depois daquela noite, não consegui mais trabalhar no psiquiátrico. Algumas coisas a gente não consegue explicar e não sabe sequer. Tem coisas que só quem vive mesmo pode sentir o peso, e essa, meu amigo, essa eu carrego até hoje. Telefonema misterioso. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, algo que, até hoje, quando penso, sinto um arrepio que não dá para explicar direito. Eu era operador de emergência há uns bons anos, e no nosso serviço a gente tá acostumado com todo tipo de chamada, acidente de carro, briga de vizinho, crise de saúde. Mas tinha uma noite que não era nem para ser lembrada. Tava eu lá, na central, esperando a noite passar. Passava já da meia-noite, o silêncio era tanto que dava quase para ouvir o som da escuridão, mas o ronco do meu colega que cochilava na mesa ao lado. Foi aí que o telefone deu sinal de vida. Atendimento de emergência. Qual é a sua emergência? Falei já automático, sem pensar que aquela ligação ia ficar martelando na minha cabeça até hoje. Do outro lado da linha, ninguém respondeu. Só o som de uma respiração, dessas pesadas, que você sabe que tem algo errado. Pensei que fosse trote, mas é meu dever insistir. Olá, aqui é da emergência. Se você tá aí e pode falar, fala comigo. Aí ouvi um sussurro fino, quase perdido no chiado da linha: tem alguém na minha casa? Quis perguntar mais, ajudar, mas foi só. A linha morreu. A regra é clara, se tem algo errado, a gente tem que agir. Mandei a viatura no endereço que apontou o sistema. A casa era numa rua que eu nunca tinha ouvido falar, mas os meninos da patrulha foram sem pestanejar.
Eles voltaram com uma história que deu o que falar. A casa parecia abandonada, coisa antiga, sabe, daquelas que o tempo esqueceu. Dentro, móveis cobertos por lençóis, poeira que nenhum pé ousara perturbar havia anos e um silêncio. Um silêncio que até eles, que tão acostumados com o caos, falaram que era demais. Não tinha ninguém lá. Nenhum sinal de arrombamento, nada. Fizeram a ronda, viram os cômodos, até baterem na porta de um quarto que estava trancado por dentro. Tiveram que forçar a entrada e quando entraram, bom, foi aí que a história realmente começou a ficar estranha. No meio do quarto, tinha um desenho no chão, algo ritualístico, não sei. Velas ao redor, e uma foto no centro. Uma mulher, parecia daquelas fotos antigas, sabe, preto e branco. E, o mais louco, era uma voz de mulher e a voz de alguma forma lembrava muito a mulher da foto preto e branco, juro por tudo. Não encontraram nada a mais. Saíram de lá sem entender patavina do que tinha acontecido. A gente até tentou traçar a ligação, entender de onde tinha vindo, mas nada. Como se nunca tivesse acontecido. Sei que parece coisa de filme de terror, e não vou dizer que não passou pela minha cabeça que era besteira. Mas aí, toda vez que batia aquela hora, o mesmo horário de sempre, o telefone tocava. E do outro lado, só aquele sussurro: tem alguém na minha casa. Bom, já faz um tempo que não trabalho mais lá, mas às vezes me pergunto se ainda recebem essas ligações. E quem era aquela voz? Começamos às 3. Eu fazia parte da equipe de limpeza de um hospital bem antigo da região, daqueles que tem ainda as marcas do tempo na fachada e um cheiro de história nos corredores. Não era um trabalho ruim, sabe? Mas houve uma vez que me fez questionar se vale a pena ficar até de madrugada num lugar cheio de ecos e sombras. Naquela noite, eu estava encarregado do terceiro andar, onde ficam as salas de cirurgia desativadas. Esse pedaço do hospital não era usado há anos, e tinha aquela sensação de abandono, sabe? As luzes meio que piscavam às vezes, e as portas rangiam como se conversassem entre si. Chegando lá, ouço o som de algum equipamento. Estranho porque, na teoria, esse andar estava morto, elétrica cortada para economizar. A curiosidade me picou e eu fui atrás do som, que vinha de uma das salas no fim do corredor. Encostei ao ouvido na porta e o barulho parou, silêncio total. Virei a maçaneta e estava destrancada. Quando eu entrei, a sala estava intacta. Parecia pronta para uma cirurgia, com tudo no lugar, até o cheiro de álcool no ar. Mas o que me gelou mesmo foi uma anotação na lousa de vidro: começamos às 3. E o relógio na parede? Parado nos 15 minutos para as 3, como se tivesse marcando uma contagem regressiva. Olhei em volta de novo e vi que, no canto, tinha uma maca com algo coberto por um lençol. Meu coração disparou. Devagar, fui até lá e puxei o lençol. Não era um corpo, era um manequim, desses de treino médico, só que tinha cabelo de verdade, e o rosto estava estranhamente detalhado, com expressão de dor. Ouvi um barulho atrás de mim e me virei num pulo. Nada. Só as sombras. E foi aí que o relógio começou a trabalhar, o som do tic-tac enchendo o silêncio enquanto os ponteiros se aproximavam da hora marcada. Não espero pra ver. Saí correndo, tanto que nem lembrei de apagar as luzes ou arrumar tudo. Pode chamar de covarde, mas tem coisas que não são pra gente ver, saber ou mesmo estar perto. Até hoje, não sei explicar o que vi. Se era algum tipo de pegadinha, se o hospital tinha mais vida do que a gente achava ou se era alguma coisa, sei lá, de outro mundo. Só sei que minha hora extra eu não fiz mais. Dinheiro nenhum paga o frio na espinha que eu senti naquela madrugada. E digo uma coisa, hospital à noite é lugar pros bravos, ou pros loucos mesmo. Estes foram os relatos. Se algum desses te deu medo, comenta aqui embaixo e lembre, se não olhe pra trás agora.